Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Fabrício e juntamente aqui com a minha amiga Ana, né? A Ana Barros, eu formo uma equipe com ela e vou apresentar a minha parte no que diz respeito ao sistema respiratório, tá bom? Aqui nós temos a introdução. Nessa apresentação ela foi subdividida em duas partes, né? Onde a minha amiga Ana vai falar a princípio, né, do que é a respiração. Ela ficou com a cavidade nasal, a narina, a epiglote, a laringe e a faringe. A minha parte seria a traqueia, os brônquios primários, a cavidade pleural, os pulmões e o diafragma. Aqui nós temos um pequeno resumo no que diz respeito ao sistema respiratório, né? O sistema respiratório é um conjunto de órgãos responsável por trocas gasosas entre o organismo dos animais e o meio ambiente, ou seja, a hematose pulmonar, possibilitando a respiração celular. Nos vertebrados terrestres, o sistema respiratório é fundamentalmente formado por dois pulmões. Temos aqui o esôfago, né? Que ele é um conduto situado na frente do esôfago, constituído de anéis cartilaginosos dispostos que ligam a laringe aos brônquios e serve para a passagem de ar da traqueia e artéria. Aqui nessa bifurcação, nós temos o brônquio primário esquerdo e o brônquio primário direito. Ele tem esse formato de anéis, que através desse formato é possibilitado uma resistência melhor para o funcionamento da respiração. Aqui no próximo slide, nós temos ele de uma forma mais completa, né? Temos aqui a cartilagem da laringe, temos a traqueia em si, você pode observar, ela tem essa forma de anéis, como eu já falei, para deixar ela bem mais resistente. Temos aqui o brônquio primário esquerdo, lembrando que é no fim da traqueia, aqui embaixo, nessa bifurcação, temos o brônquio primário esquerdo, o brônquio primário direito, né? Temos os brônquios secundários, os brônquios terciários e os brônquios primários. Agora vamos aqui para essa pequena definição, né? Os brônquios são órgãos do sistema respiratório que ligam a traqueia aos pulmões. São tubos cartilaginosos que levam o ar aos pulmões, aonde se ramificam em tubos cada vez menores, chamados de bronquíolos. Ou seja, a traqueia ela finda-se nessa bifurcação, que são os brônquios primário, né, esquerdo e direito, e eles vão se ramificando nesses bronquíolos que vocês podem ver como se fossem uma raiz, né, de uma árvore. Aqui para o próximo slide. Aqui já temos de uma forma completa, né, o pulmão formado, com essa bifurcação do brônquio primário, esquerdo e o direito, findando nos bronquíolos. Temos aqui a camada, aqui o pulmão. Lembrando que, de uma forma saudável, ele é quase assim dessa cor, ele é meio rosado mesmo. Vamos aqui para a definição. Os pulmões são responsáveis pela respiração, uma função vital, sendo ao nível dos alvéolos que se efetuam as trocas gasosas
e se seguram a oxigenação do sangue, ou seja, a hematose. E sangue venoso carregado de anidro carbônico é transportado para os pulmões pelas artérias pulmonares e sangue arterial, já oxigenado. Bem, para o indivíduo ter uma condição de pulmão saudável, como se vê aqui, sem nenhuma mancha, sem nenhum edema, é preciso, além de uma vida bem regrada, uma alimentação balanceada, é interessante que esse indivíduo tenha hábitos saudáveis, tais como exercícios físicos, né? Que ele adote uma vida bem saudável no que se diz respeito a não fumar, né? A não adesão ao tabagismo e nem muito menos permanecer próximo às pessoas que fumam, né? Temos aí um grande exemplo, antigamente os garçons, né? Que por sua vez poderiam não fumar, mas comungavam daquele veneno respiratório através dos seus clientes que fumavam, né? Hoje em dia, com as novas leis, a nova lei, que todo estabelecimento privado não pode haver fumante, exceto se tiver um local apropriado para eles, né? Incluindo tudo isso, é necessário que o indivíduo não fume, que não ingira bebidas alcoólicas, não use nenhuma droga de certa forma, né? E que tenha sempre atividades físicas moderadas de acordo com sua capacidade ou a sua idade. Lembrando que a cor do pulmão é rosadinha mesmo, pulmão sadio, sem nenhuma mancha, efizema ou algo parecido. Vamos aqui para o próximo slide. Bem, aqui vocês podem observar em vermelho, nós temos o diafragma, que é no formato, né, ele lembra um guarda-chuva aberto, né? Ele é um músculo, ele é responsável por uma grande parte da respiração, é 70% responsável pela respiração. Ainda tem mais músculos aí que envolvem o sistema respiratório, mas a princípio eu vou falar do diafragma. Aqui um pequeno resumo, né? O diafragma é uma lâmina músculo-tendinosa, músculo intermediados por tendões, que se separa a cavidade torácica da cavidade abdominal. Sua face superior está voltada para a cavidade torácica e a superfície inferior volta-se para a cavidade abdominal. Bem, no processo de inspiração, o diafragma ele funcionando os pulmões para baixo para que eles se inflem de oxigênio, né? É um músculo para o funcionamento. Lembrando que nesse processo de respiração sempre tem que haver uma diferença pulmonar de ar, né? Seja do ambiente externo para o externo, né? Quando dentro dos pulmões fica numa pressão negativa, fora, lá no ambiente externo, está positivo. E quando lá fora está positivo, dentro fica negativo. E vice-versa, né? Para ter uma composição de ar interno igual ao externo, é preciso que o indivíduo esteja em óbito, né? Para ter a mesma composição de pressão negativa ou positiva, né? E em funcionamento sempre vai haver a diferença de pressão, seja negativo e lá fora positivo, lá fora positivo e aqui dentro negativo. Vamos lá, seguindo. Temos aqui a caixa torácica, né, composta por esse músculo, os músculos os músculos intercostais externos, também temos os músculos
intercostais internos. Aqui, esses pontozinhos com pigmentos na borda são as costelas, né? Aqui a caixa torácica, a pleura parietal, a pleura visceral, a cavidade pleural e o pulmão. Aqui um pequeno resumo. A cavidade pleural é um espaço potencial entre estas duas membranas que é criada quando a pleura serosa cobre o pulmão e se dobra entre si mesma, deixando uma pequena bolsa líquida ou aérea. Um pequeno exemplo, né, que nós podemos usar, aliás, de uma forma resumida, essa cavidade ela serve para que não tenha um atrito, né, dos pulmões, ou que eles murchem e fiquem secos, né, por mais que tenha respiração, né, como se fosse uma lubrificação. Né. Um exemplo que eu posso citar, que seja fácil de entender, é como se você tivesse aí na mesa da sua casa dois pedaços, né, dois vidros sobre a mesa. Né. Um vidro é como se ele estivesse seco e você fizesse pressão para arrastar sobre a superfície da mesa. Iria arranhar, iria sair com dificuldade. Agora, se em outro vidro, se tivesse molhado sobre a mesa, você iria notar que não iria ter aquele atrito. Ele ia percorrer sobre a mesa de forma mais tranquila. Seria mais ou menos isso que é a cavidade pleural, né? Isso eu falo com o indivíduo, né? Toda essa pequena explicação sobre o indivíduo que eu vou aqui caracterizar numa respiração de paz, como se ele estivesse tranquilo, em repouso. Agora, se o indivíduo estiver em outra situação, seja que por adrenalina, ou seja por alguma patologia, ou por efeito de alguma droga, ou até mesmo em algum exercício físico, entram em composição, entram para auxiliar outros músculos, né? Tem os músculos que ficam no pescoço, tem outros músculos que ficam no peitoral, tem outro músculo que fica na parte do abdômen, tem esses músculos aqui que são os intercostais externos e tem os músculos intercostais externos, né? É que esses músculos eles auxiliam em uma respiração mais ofegante, né? Como se você notasse que o indivíduo precisa de um oxigênio extra. Então, esses músculos intercostais externos, eles vão auxiliar juntamente com os músculos do pescoço, do peitoral e do abdômen, como se eles fossem expandir a caixa torácica para o látero lateral, né? Ou seja, quando aquele atleta de futebol está correndo e tudo, que ele para por um momento, você vê a respiração ofegante, né? A caixa lateral, látero lateral se expandindo, obviamente, para as laterais, né? Aquela respiração bem ofegante, né? Então, nesse momento, os músculos do pescoço, do peitoral, do abdômen, e esse músculo intercostal interno, eles vão como se puxar o pulmão mais para cima e abrir a caixa torácica para os lados e para frente, para que se possa oxigenar de uma forma mais rápida e constante, para que tenha aí o bom funcionamento do corpo. Eu acredito que eu tenha concluído a minha fala. Peço perdão se pequei por falta de mais uma observação, né? Mas eu venho a concluir aqui pedindo obrigado ao professor e aos amigos aí pela colaboração da atenção. Peço perdão também aí se pequei faltando alguma coisa.
Mas para concluir esse aprendizado, para mim e para vocês, fica a dica de uma vida mais saudável no que diz respeito à alimentação e a hábitos de exercício, de acordo, obviamente, né, com a capacidade de cada um, pela idade ou por algum problema que tenha, mas passado pelo médico é muito interessante que o indivíduo mantenha não só uma alimentação saudável, mas uma vida mais intensa no que se diz respeito à prática de algum exercício físico que venha contribuir com a saúde do corpo de forma em geral, não só a respiração, né? Obviamente aqui faço uma pequena observação no que diz respeito ao hábito de fumar, né, que é danoso, é prejudicial, muito prejudicial, principalmente aos pulmões, né, que pode ocasionar câncer, tanto na boca como na língua, como nos pulmões, enfim, evitar bebida alcoólica, comida gordurosa, aí tem uma qualidade de vida mais saudável. A todos, muito obrigado aí pela atenção.